Vamos lá, pessoal. Nesse bloco, a gente vai trabalhar dois institutos relacionados à competência. O primeiro é a prevenção e o segundo é a perpetuatio jurisdictionis. Bom, começando com prevenção, ou alguns chamam de critério de prevenção, outros falam em regra de prevenção, aí vai depender da fonte que vocês usam para trabalhar o tema. Mas, de toda sorte, você pode usar a regra de prevenção. Eu acho que não vejo como errado usar essa nomenclatura. A rigor, o conceito de prevenção é um critério, a prevenção é um critério ou uma regra para exclusão dos demais juízos potencialmente ou virtualmente competentes de um mesmo foro ou tribunal. Então percebam que não é propriamente um critério de competência ou um fator para a determinação da competência, mas sim uma forma de você excluir todos os demais órgãos jurisdicionais do processo e julgamento de determinada demanda. Então, claramente, eu só vou trabalhar com a ideia de prevenção quando houver mais de um órgão jurisdicional naquele foro ou no tribunal competente para o processo e julgamento. Por exemplo, se em determinada comarca existirem 5 órgãos jurisdicionais cíveis, e se eu propuser uma ação de cunho cível, como que eu vou descobrir qual é o juízo prevento? Então veja, a competência já está fixada. Como assim? A competência já está fixada, é uma das 5. A distribuição das ações vai nos identificar qual vai ser o juízo que vai excluir todos os demais. Então percebam que a prevenção ela é, ao mesmo tempo, a identificação do órgão jurisdicional competente e, por via de consequência, vai excluir todos os demais órgãos jurisdicionais. Esse é um esboço do que seria o conceito de prevenção. Então, prevenção é uma forma de identificar aquele juízo que vai processar e julgar determinada demanda com a exclusão de todos os demais. Fechou? Muita doutrina, muitos livros, normalmente os mais tradicionais, costumam falar o seguinte: juízo prevento é aquele que conheceu da causa em primeiro lugar. Essa frase não está errada, mas ela pode gerar a seguinte ideia, de que mais de um juízo conheceu da causa. Então, quando há mais de um juízo conhecendo a causa, eu vou identificar o juízo prevento. Então, veja, eu posso ter esses dois prismas. Eu vou identificar o juízo e vou saber qual foi aquele que conheceu a causa em primeiro lugar. Entenderam a ideia? Fechou? Por que essa frase era muito comum em doutrinas mais tradicionais? Porque antigamente, e quando eu falo antigamente, isso é a minha época de graduação, o sistema não era tão informatizado como hoje. Então você não conseguia identificar essa duplicidade de demandas com tanta facilidade como a gente consegue hoje. Então por isso que se falava, o juízo prevento é aquele que conhece da causa em primeiro lugar. Tranquilo? Pois bem, outro ponto relevante dentro de prevenção que é possível a gente trabalhar logo depois do conceito. A prevenção, ela, como o próprio nome faz supor, ela visa também fixar o juízo prevento para as hipóteses jurídicas de reunião das ações, vis atrativa e julgamento. Então vejam, por exemplo, se houver mais de uma ação conexa, eu vou ter que saber qual é o juízo prevento, porque esse juízo prevento vai ser o competente para a reunião das ações. A mesma coisa acontece na chamada vis atrativa. É o que ocorre, por exemplo, no juízo universal das ações coletivas. Cito, por exemplo,
a redação do artigo 2º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública. Está lá que o juízo prevento, ele vai ser responsável por todas as ações que versarem sobre a mesma causa de pedir e pedido. Então vejam, vai exercer a visa atrativa. É o que acontece, por exemplo, no juízo universal da falência. Há uma visa atrativa. Da mesma maneira, eu posso trabalhar no juízo prevento para julgamento de várias causas repetitivas. Então percebam que a prevenção, ela não só é um critério para exclusão dos demais juízos, como ela também tem uma finalidade relevantíssima, que é fixar o juízo que vai ser o responsável pelo processo e julgamento nos casos de reunião das ações de visa atrativa. Tudo bem? Façam referência, portanto, aos seguintes artigos. 58, que trata exatamente dessa ideia da prevenção para a reunião das ações que são conexas. O artigo 299, que trata da questão do juízo prevento, da tutela provisória, vai ser o juízo prevento para o pedido principal. O artigo 930, parágrafo único. E o 978, parágrafo único do CPC, que trata do IRDR. Então, repito, artigos 58, 299, 930, parágrafo único, e 978, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Então, com esses 4 artigos, vocês vão trabalhar a ideia do juízo prevento, possibilitando a reunião das ações. Fechou? Bom, outro ponto que também tem relevância para o estudo da prevenção é quais são as regras da prevenção. Ou seja, quais são as regras normativas, aí perdoe o truísmo, para que eu possa afirmar que um juízo se torna prevento. Façam referência, por gentileza, aos artigos 59, 284 e 312 do Código de Processo Civil. Repito, 59, 284, 312 do Código de Processo Civil, que os senhores vão combinar com o artigo 93, inciso 15 da Constituição. Artigo 93, inciso 15 da Constituição. A primeira regra que a gente vai trabalhar aqui é a regra do registro ou distribuição da inicial. A regra do registro, ela é utilizada nas comarcas de vara única ou de juízo único. Como há um único juízo, como o próprio vai supor, não há que se falar em distribuição, mas sim no registro. Foi registrada a inicial, eu já trabalho com a prevenção, com a fixação do juízo prevento. O mesmo vale, mas em um cenário diverso, o mesmo vale para a distribuição, que é o critério a ser utilizado para os casos nos quais existam mais de um órgão, mais de um órgão jurisdicional competente para o feito. Então, registro ou distribuição. Essa é a primeira regra. Tá bom. Qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham, por gentileza? Cuidado quando o tema versar sobre processo coletivo. Porque, em certa medida, a depender da leitura que você fizer dos artigos que eu vou citar, você pode ser induzido ao erro. Façam referência, por gentileza, aos artigos 2º, parágrafo único, da Lei de Ação Civil Pública. 5º, parágrafo 3º, da Lei de Ação Popular. E 17, parágrafo 5º, da Lei de Improbidade Administrativa. Repito, 2º, parágrafo único, da Lei de Ação Civil Pública. 5º, parágrafo 3º, da Lei de Ação Popular. E 17, parágrafo 5º, da Lei de Improbidade Administrativa. Qual é o motivo da minha preocupação? Se você combinar esses 3 artigos da Lei de Ação Civil Pública, Lei de Ação Popular e Lei de Improbidade, você vai perceber o seguinte: a propositura da ação prevenirá a jurisdição, perceba, não fala em prevenção da competência, prevenirá a jurisdição para todas as demais ações intentadas posteriormente. Então veja, se nos ativermos à literalidade desse primeiro trecho,
a propositura da ação prevenirá a jurisdição para todas as demais, podemos concluir, repito, com base na literalidade, que nos processos coletivos existe uma regra diversa da prevenção, qual seja a propositura da ação. E aí você fala, então Fabrício, então matei a pau aqui, ó. Nos processos coletivos, a regra de prevenção é a propositura da ação, enquanto que nos processos individuais, a regra é o registro ou a distribuição, conforme a hipótese se houver um único juízo competente ou mais de um juízo competente. Só que vejam, abram, por favor, no artigo 312 do Código de Processo Civil, porque esse artigo 312, ele nos indica quando que uma ação é considerada proposta. E ela vai ser considerada proposta com o registro da inicial ou com a sua distribuição. Então, o que eu quero que vocês tenham cuidado. Registro ou distribuição já é o critério para que eu afirme que uma ação foi considerada proposta. Então, a bem da verdade, nos processos coletivos, a regra de prevenção é a mesma, registro ou distribuição. Perceberam a ideia? Mas se você se ativer à literalidade, parece que são critérios diferentes. E isso pode, sim, te induzir ao erro. E é esse o cuidado que eu quero que vocês tenham. Tudo bem até aqui? Fechado? Então vamos lá. E o que vem a ser a perpetuatio jurisdictionis? Perpetuatio jurisdictionis. Abram, por gentileza, no artigo 43 do Código de Processo Civil. Artigo 43 do Código de Processo Civil. A perpetuatio nada mais é do que uma regra jurídica por meio da qual a competência que já foi fixada pelo registro ou pela distribuição da inicial, essa regra de competência, essa competência que já foi fixada, ela permanecerá a mesma até a prolação da decisão de mérito. Então vejam que distribuída a inicial, registrada a inicial, ou seja, proposta a ação, a competência que for fixada naquele momento permanecerá a mesma. Isso que é a perpetuatio. Pois bem, o que o artigo 43 nos informa? Nos traz duas informações relevantes. Primeira informação relevante, que a perpetuatio ela é parte integrante do sistema de estabilização do processo. Ela é parte integrante do sistema de estabilização ou de estabilidade do processo. Segunda informação importante. Nenhuma modificação do estado de fato ou do estado de direito irá alterar a competência. Essa é a regra. Então, nenhuma modificação do estado de fato ou do estado de direito irá acarretar modificação da competência. Essa é a regra. Qual a atenção que os senhores devem ter? Existem exceções a perpetuatio jurisdictionis. Em outros termos, existem hipóteses nas quais modificações posteriores podem gerar modificação da competência. Vou destacar 3 para vocês. Primeira, supressão do órgão jurisdicional. Então, você promoveu uma demanda e ela foi distribuída para a quinta vara civil da sua comarca. Essa quinta vara civil ela foi extinta. Então, os processos vão ser redistribuídos. Então, a supressão do órgão jurisdicional gera essa modificação. Tranquilo? Segunda exceção. A alteração superveniente da competência absoluta. A alteração superveniente da competência absoluta. E isso vale também para desmembramento de comarca. Tá? Eu falei de supressão de órgão jurisdicional, vale também para desmembramento de comarca. Então, alteração superveniente da competência absoluta. Então, por exemplo, era um órgão civil e agora ele ficou especializado, sei lá, em violência doméstica. Ficou especializado em família. Veja, houve uma alteração superveniente da competência absoluta, competência e razão da matéria. Porém,
atentem para o seguinte. Se essa alteração superveniente da competência ocorrer após o proferimento da sentença, olha só, o processo foi distribuído para um determinado órgão jurisdicional. Houve alteração superveniente da competência. Mas essa alteração superveniente ocorreu após o proferimento da sentença, não há que se falar em exceção a perpetuácio. Então, vamos lá. Regra: perpetuácio. Exceção: a alteração superveniente da competência absoluta. Se essa alteração superveniente da competência absoluta ocorrer após o proferimento da sentença, eu volto para a regra geral, que é a perpetuácio. Façam referência à súmula vinculante número 22 e à súmula 367 do STJ. Súmula vinculante número 22 e súmula 367 do STJ. Tranquilo? Terceira e última exceção para a gente encerrar esse bloco. Para o STJ, então isso é uma construção da jurisprudência, para o STJ, em casos nos quais exista interesse de incapaz, a modificação de seu domicílio, ou seja, do incapaz, que é uma alteração de fato, é uma modificação do estado de fato. Então, a alteração do domicílio do incapaz, quando não houver abuso do direito, vai gerar modificação da competência. Fundamento: o melhor interesse do menor. Tudo bem? Claro que isso, de maneira subjacente, tem o acesso à justiça, né? A efetividade da tutela jurisdicional. Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente continua.